classificação do Bahia. O bom Bahia venceu o São Paulo novamente por 1-0. O São Paulo que começou o jogo. A gente já está com melhores momentos, então vamos de melhores momentos para mostrar que o São Paulo do Cuca começou o jogo com Elinho titular, com Hernanes, sem o Pato. O Pato talvez seja o principal destaque no banco de reservas na escalação desse time do São Paulo. Vamos ver como é que foram os melhores momentos da partida, então, em que o Bahia foi melhor durante toda a partida, né? O grande momento do São Paulo no primeiro tempo, um chute do próprio Elinho, que bate muito bem de fora, né? De longe, mas um chute consciente, muito bonito. E depois teve mais uma cabeçada aos 47, 48 do segundo tempo do Arboleda, mas que também não era quase lances direção. Isolados, né? Quase lances isolados. São Paulo teve muita dificuldade para passar por esse meio campo com os 3 volantes do Bahia, né? É o Arthur ali, né? Chegando pela direita. O Arboleda teve muito trabalho hoje. Ele ficou muito no mano a mano. Eu acho o Arboleda um ótimo zagueiro, mas aí ele falhou, né? Ficou extremamente exposto hoje. Aí foi um time, né? De não atacar a bola. A conta, tem que ir para a conta dele. E isso aí que aconteceu, esse tipo de jogada aconteceu nos 3 jogos, né? Só porque eu elogiei, são 2 lances seguidos em que esse aí o Arboleda escorrega, patina na jogada, não consegue acompanhar. E o Gilberto, que arrancou do meio de campo, chega para finalizar. Agora, Serginho, o curioso é que o Bahia, nos 3 jogos, utilizou a mesma forma de jogar. Tudo igual. E o São Paulo não conseguiu arrumar um jeito diferente para surpreender o mesmo Bahia que ele já conhecia. Esse é o lance do chute bonito do Elinho. Ele começa de forma muito estranha, um escanteio do São Paulo cobra curto, recua a bola pro Reinaldo, que está lá na intermediária, e ele cruza lá da intermediária. E no rebote, um lance que poderia ser um cruzamento de trás, do fundo, da linha de fundo para a área, acaba sendo um lançamento lá de trás, e esse é o lance do gol. Começa o segundo tempo, o São Paulo estava bem no segundo tempo, só que deixando espaço, mas ofensivamente atacando. A entrada do Pato melhorou na frente, mas atrás ficou uma buraqueira, né? E aí essa já tinha sido a segunda tentativa de contra-ataque. Gol muito surpreendente esse gol do Hernanes. Né? Douglas vai na bola ali só para conferir, cobrança do Hernanes. A gente vai depois analisar em mais detalhe o lance do gol, porque tem uma troca de posições, assim, o São Paulo fica muito exposto num contra-ataque. E aí o último lance, ele já no final, a expulsão. Só que eu acho que desmoraliza demais o Marcelo Guilherme Henrique, porque ele está bem posicionado. Ele viu exatamente o que aconteceu no lance. Só que ele optou pelo cartão amarelo. A interpretação dele, essa é a palavra, foi que era cartão amarelo. E aí o árbitro de vídeo chama ele para ver de novo. Ele não precisava rever, ele já tinha visto o lance com toda a clareza. Independentemente do que marcar, né? Ele tomou a decisão dele, correta ou errada, decisão de campo, interpretação dele. Não ia mudar o... Ele estava de frente para o lance, com o ângulo todo. Eu fico com o entendimento que era para cartão amarelo. A grande questão, né, Júlia, a gente estava comentando fora do ar, é se o Gilberto ia chegar com certeza para marcar o gol ou se ele ia dividir com o Volpi. Isso aí, quem está com a velocidade normal, que é o caso do Marcelo Lima Henrique, pode fazer essa avaliação. Depois, com o replay, com a câmera lenta, é difícil você ter... Porque esse lance não é para interpretação? Não cabe ao árbitro falar assim, não, ou é preto no branco essa regra. Se é o último homem, se tem uma chance clara e manifesta de gol, é vermelho. Mas tinha essa chance clara e manifesta? Dá para ter convicção de que o Gilberto cegaria? Eu acho que aí vai precisar de um esclarecimento. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, porque a bola não está em disputa. E teve uma mudança na regra quando a bola está em disputa e quando a bola não está em disputa, né? Porque ali, na verdade, ele toca na bola... Falta, né? Ele vai para segurar o jogador. Ele vai só para segurar o jogador. O Gilberto, o Arboleda segura o Gilberto. Acho que aí é o cartão vermelho. Não, mas isso é pro pênalti, né? Se é fora da área, é simples assim. Se era chance clara e manifesta, é vermelho. Se tem a dúvida... O que aconteceria depois é o amarelo. Então essa é a dúvida que a gente teve. E continuamos com ela. É porque ele teve a interpretação e ele estava bem de frente para o lance, né? Veja o posicionamento dele. Ele está completamente a de frente. A visão dele é clara, não é obstruída. Sem ninguém à frente dele. E ele optou pelo cartão amarelo. Ele fez essa interpretação. E é bom registrar, se o árbitro de vídeo chama o árbitro de campo para olhar no vídeo, ele pode manter a interpretação dele. A decisão é dele. E ele pode, inclusive, falar, não vou nem olhar, eu sei o que eu vi. E aí o árbitro de vídeo falou, o que você viu? Eu vi que o Arboleda segura o Gilberto não chega na bola, cai. Eu dei a falta e interpretei como amarelo. Acabou. É interpretativo.
A não ser que ele falasse, eu vi mão do Arboleda, por isso que eu dei amarelo. Fala, não foi mão, ele segurou. Porque ali tem uma comunicação aí antes, ele viu algo diferente do que a imagem viu. mostra. Mas ele claramente viu a falta. De qualquer jeito, não mudaria o resultado. O São Paulo já estava nas cordas, né? O São Paulo estava nas cordas. Esse não era um lance... ainda me incomoda. Se não fosse a expulsão do Arboleda, o São Paulo ia virar o jogo. Faltavam 2 gols. Não, e era 45 do segundo tempo ou mais. Vou falar um pouquinho desse... Perdão, era o Fernandão no lance, tá? Não era o Gilberto, era o Fernandão. Sim, já tinha falado. Eu que falei errado. Fala um pouquinho dos 2 lances de arbitragem, mais pra gente falar. Tem 2 lances de possíveis pênaltis. Pra gente ver, tem um do Nenê, outro do Arthur. Vamos ver esses 2 lances, já que a gente tá no tema da arbitragem, depois a gente fala de outros aspectos da partida. Começar por qual? O Nenê, que entra também durante o segundo tempo da partida. Cavação, hein? Ele tá ali bem cercado, né? Era um lance difícil pro Nenê. Ele recebe a bola dentro da área, tenta se livrar, mas tem 3 ou 4 jogadores em volta dele. Ele puxa. Por favor, deixa o pé. Não. Ele procura o contato do pé, né? Nossa, total. Ele procura o contato. Como diz comentaristas de arbitragem, nossos amigos, buscou o contato veio. Eu acho que também não é lance de falta. Ele ficaria chateado. Tem um lance daí que é pro lado do Bahia, um lance com o Arthur. Que o time do Bahia pede pênalti. Bola esticadona, invertida pro outro lado. Reinaldo na marcação. O Reinaldo, ele já tinha ganhado o lance, mas depois ele usa um pouco de... até achei arriscado, porque ele já tinha ganhado o lance. Tipo, me larga. Talvez ele até estivesse sofrendo a falta. Mas assim, acho que ele correu um risco, né? Porque mas ele poderia... Foi mais para desvencilhar e coisa e tal, porque a bola ele já tinha ganho. Ele já tinha ganho. Ele era já o Arthur domina, que fazia já toma... falta nele nesse momento, tava segurando. Mas ele correu um risco ali, porque o movimento dele é meio brusco. E aí é um pouco, olhando a psique do jogador, né? O São Paulo já estava perdendo, precisava fazer 2 gols, e aí o Reinaldo quer sair. É mais um milagre, né? E tem alguém incomodando ali, ele joga o cara pro chão, mas de fato ele corre um risco, né? De repente o Arthur ia querer fazer a falta, não vai fazer falta não, deixa eu jogar aqui, o time tá perdendo. Né? Mais ou menos por aí. Vamos falar um pouquinho do Pato. O Pato entra no segundo tempo. Se imaginava que o Pato poderia começar ou de camisa nova. O São Paulo não está nem divulgando a lista de relacionados. Então o Cuca está numas de fazer de dar pouca informação pro adversário. Acho que o objetivo é esse, né? E aí o Pato, ele começa no banco de reserva, poderia começar de 9, poderia começar de falso 9, poderia começar em diversas posições, tanto aberto, né, por um dos lados. E ele acaba entrando no lugar do Everton, que sofre uma lesão. Ele entra no intervalo do jogo, começa o segundo tempo. No jogo passado, ele atuou como meia, né? E não foi bem, né? Na verdade, no jogo passado, o São Paulo até melhorou quando ele, na verdade, no segundo tempo, foi jogar um pouquinho mais à frente, né? E acho que o Cuca não quis repetir e entrou hoje com o Hernanes, que melhor condição, o Hernanes pôde entrar. Agora, o Pato, quando entrou, fez um monte de tabelas, se movimentou, ele tentou muito. A gente pode discutir se o Pato era a melhor contratação a ser feita do São Paulo. Eu acho que não. Agora, uma vez que ele está no elenco, olhando o resto da turma, eu acho que o Pato poderia ter entrado no começo do jogo, inclusive. Começar jogando. Porque é um jogador que tem a capacidade para decidir. Tá decidindo? Não. Mas ninguém tá, né? Não tem ninguém no banco ali. Puxa, por que não bota o fulano de... Não tem fulano de tal. Começaria como centroavante na vaga do Elinho, por exemplo? Eu acho que era o mais lógico, né? Pela qualidade do Pato, me parece que teria sido isso. Eu faria isso, pelo menos. Queira ou não queira, num jogo decisivo, você tem o Pato ou entrando no Elinho, para quem marca faz muita diferença, né? Faz muita diferença, porque dá um peso diferente. E aí, soma o histórico do jogo anterior, exatamente quando o Pato entrou no segundo tempo, jogou mais próximo à área, foi quando o São Paulo foi melhor, no jogo da semana passada. E o treinador, ele faz uma aposta, digamos, ele vai na convicção dele e fala assim, eu acho que o Pato não está funcionando bem, ou ele não treinou bem, ou ele vou ter que colocá-lo numa posição onde ele não rende tanto. Ele vai precisar explicar depois dessa escolha. Ele é refém da mexida, né? Isso. Ele precisa mexer, porque assim, não está andando de um jeito, então ele tem que fazer alguma coisa. E ele fez essa troca de peças, né? Não sei se foi a mais correta, mas também não dá para dizer que é uma tentativa
estúpida. Não, nada disso. Eu acho uma tentativa válida até porque ele tinha o Pato no segundo tempo para tentar, né, dar uma animada no jogo. Foi o que aconteceu. É um jogo pesado, né? Fora de casa, com uma torcida que faz muito barulho, muita pressão, valendo. Mas eu ainda acho que o maior problema é com Pato ou sem Pato, mais atrás ou mais à frente, é que o São Paulo, com as formações que ele usou, ele não conseguiu se livrar do sistema em que o Bahia repetiu os 3 jogos e foi eficiente, né? Com os alas descendo muito rápido e com os 3 volantes e o Douglas, né, chegando muito à frente, com o Elton, com o Grego. O São Paulo não conseguiu sair desse... Você está pegando um ponto muito bom. Não conseguiu sair. A gente fala demais do São Paulo, mas tem que falar do Bahia. Mas o Bahia jogou hoje exatamente do mesmo jeito os 3 jogos, totalmente claro e totalmente definido. E bem os 3. E o São Paulo não conseguiu achar uma alternativa. Vamos falar então do trabalho do Roger, porque são 3 jogos contra o São Paulo, nesse espaço curto que a gente destacou. Nenhum gol sofrido, 2 gols marcados, 2 vitórias, 1 empate, fora de casa, o primeiro jogo. E aparentemente o Bahia foi evoluindo nesse encaixe com o São Paulo, foi entendendo melhor, Júlio, a forma de enfrentar o São Paulo. E ao mesmo tempo que ele entendeu a forma que enfrentar o São Paulo, ele se fortaleceu no sistema que ele, né, implantou. Que o Bahia era uma equipe que sofria muitos gols na temporada passada, o Roger chegou, arrumou a casa, você vê que era uma defesa muito contestada, com os 3 volantes, aí imaginava-se que ia ser um Bahia defensivo, né? Um Gregory, um jogador que sai muito bem, o Elton, o Douglas, que é o que acaba com muita força, né? E a qualidade de passe e finalização chega, e dá uma certa liberdade tanto para o Elber quanto para o Arthur, jogar com extrema velocidade, embora eles voltam muito para marcar. Ou seja, extremamente muito claro, sem um armador específico, mas você vê que é um time que ele conseguiu compactar bem, tão compacto que hoje quem saiu para acompanhar o Arthur no contra-ataque foi um zagueiro. Né? Você vê como o time está com uma leitura bem definida de compactação e definição. Olha, a hora que a gente tem a bola é em velocidade. Quem que pode aparecer? Não apareceu o meio, apareceu exatamente o zagueiro, foi o Hernando. Bahia está nas quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo agora já eliminado de Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, tem só o Brasileirão. Então, por um lado, vai conseguir focar, vai conseguir treinar durante a semana, não vai ter jogos em algumas semanas, mas é uma pressão maior, Serginho.